Olha só, nós vamos comentar aqui uma notícia que não é um ataque pessoal à pessoa referenciada na notícia, e sim ao fato de esse tipo de coisa existir, ok? Você vai entender. Muito bem. Vamos ler aqui a notícia dizendo que fala sobre uma terapeuta sexual, o nome dela é Ruth Westheimer, lá dos Estados Unidos, que por mais de 40 anos tem aconselhado casais, inclusive publicado vários livros de relacionamentos e, enfim, conhecida até mesmo no meio de TV e rádio como uma especialista em relacionamentos. Hoje ela tem 90 anos de idade. 90 anos de idade. Só que o que nos chamou a atenção sobre essa notícia é que ela, apesar de ser uma respeitada terapeuta sexual, conselheira de casais, é uma mulher que já teve 3 casamentos, 2 dos quais foram divórcios. O último, o seu marido faleceu, cujo também em uma entrevista, e este seu terceiro marido falecido, em uma entrevista um dia confidenciou a uma repórter: olha, você sabe, a repórter perguntou para ele, como é o seu casamento? E ele simplesmente respondeu, sabe aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau? E cada um entenda o que isso quer dizer. Então nós não estamos aqui falando da senhora Ruth Westheimer, não a conhecemos pessoalmente, mas sim sobre essa loucura de especialistas de relacionamentos que não têm nenhuma história, nenhum exemplo de relacionamento para dar. É como se a pessoa tivesse os relacionamentos, né? Ela teve relacionamentos, teve 3 casamentos, e ela pensasse assim, eu tenho experiência, né? Só que a experiência que nos dá autoridade para ensinar a outras pessoas são experiências que nós realmente aprendemos e resolvemos. Então, por exemplo, você se casou mal, e aí você se divorciou. Mas você aprendeu o seu erro, você aprendeu o que estava errado com a pessoa, com o relacionamento, a forma de pensar. Você aprendeu com tudo o que aconteceu. Então, você pode dizer, não, aquela experiência ela foi boa para mim, porque hoje eu sei o que evitar, como lidar com certas dificuldades, diferenças e tudo mais. Então, você aprendeu, aí sim, você pode ensinar. Agora, você passar, só por passar, né? Você teve vários casamentos, você teve vários maridos, várias esposas. Só isso não te dá experiência para ensinar. Porque isso pode ser simplesmente, olha, não está dando certo, termina aqui, vamos para outra. Aliás, este é o resumo desta terapeuta de depois de 40 anos de carreira, né, no assunto. Qual o resumo, qual o conselho básico que ela dá para os casais? O conselho básico dela, segundo esta entrevista, é o seguinte: se estiverem felizes, se separem. Olha o conselho que ela dá. 40 anos de profissão, 90 anos de idade, também 3 casamentos, né? 2 dos quais ela fez exatamente o que ela recomenda. Ela se separou porque estava infeliz no casamento. Divorciou porque estava infeliz. Olha o conselho que ela dá. Agora imagine se todos os casais forem seguir o conselho dela. Eu estou infeliz no meu casamento, então eu vou me separar. Principalmente esses casais que já vieram na terapia do amor e estavam muito infelizes. Muito infelizes. Às vezes até separados. Imagina se eles tivessem se divorciado. Né? Não, e outra coisa, você usar um tópico como felicidade como uma base, um padrão para julgar se você deve ficar casado ou separar, é uma coisa muito subjetiva. O que é felicidade? O que é feliz ou infeliz? Alguém pode definir para mim exatamente o que é estar feliz ou infeliz? Isso depende tanto da pessoa, depende tanto das circunstâncias, do ponto de vista de uma pessoa, mas olha o conselho dessa especialista
desta mulher que dá conselhos na televisão, no rádio, tem livros escritos, tem seguidores. Olha o conselho que ela está dando. E quantas pessoas ela está destruindo, quantos casamentos ela está acabando com este conselho. Ora, você estava infeliz no seu casamento, no nosso casamento, Cristiane, e você falou para mim, vamos nos separar. Eu falei, não, nós não vamos nos separar, nós vamos lutar para resolver o problema. Aquela velha história, aquela velha ideia, se algo está quebrado, vamos consertar, se vale a pena, você conserta, você não joga fora. E casamento não é algo que você joga fora e troca como se trocasse de roupa. Então, nós consertamos o nosso casamento e depois do nosso casamento consertado, aí nós podemos dizer, nós ficamos realmente felizes. Nós aprendemos a consertar o nosso casamento. Nós aprendemos os erros que nós tínhamos, que não víamos, nós nos consertamos e hoje nós ensinamos a outros casais a fazerem o mesmo. Então, hoje nós podemos ensinar porque nós sabemos o que estamos falando. Nós fizemos isso. Agora, é fácil você chegar para as pessoas e falar, não tá legal? Então separa. Qualquer pessoa pode dar esse conselho. Ele não precisa de ser um escritor, de ser um especialista. Qualquer pessoa pode falar isso. Porque é o caminho mais fácil que tem. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se curar, você não precisa se enxergar, você não precisa mudar em nada. Você simplesmente larga aquela pessoa e vai viver sua vida, que é o que muita gente faz hoje, né? Mas por que as pessoas fazem isso? Elas não sabem outro caminho. Elas não têm outro caminho. Elas não tiveram esse entendimento, esse ensinamento. Então, o que ela ensina, Renato, é basicamente o que a maioria das pessoas já faz. Então, assim, para ensinar uma coisa que todo mundo já faz, sinceramente, eu não vejo aí razão para chamá-la de especialista. Mas a agravante disso tudo é que vem da boca de uma especialista. Vem da boca de uma autora de mais de 40 livros no assunto. Então a gente se pergunta, o que ela aprendeu? O que ela está realmente aprendendo na vida para ensinar de forma tão irresponsável, dar um conselho tão irresponsável para casais, dizendo se você está infeliz, separe. Ora, então, isso somente reforça o que nós temos ensinado aqui na Escola do Amor, que você não pode seguir a cultura popular e ninguém que normalmente se diz, eu vou te dar um conselho, né? Vou te dar um conselho por isso ou por aquilo, ainda que venha com o título de conselheiro ou especialista, simplesmente seguir cegamente o que essa pessoa fala. Você tem que olhar quem está dando o conselho. É interessante, Renato, também até falar sobre isso, porque nós nunca nos consideramos especialistas no assunto, porque nós começamos a falar sobre casamento depois de resolvermos os nossos problemas. Nós começamos com vídeos. Se você for lá no canal do Renato e ver um dos primeiros vídeos que nós postamos, foi o quê? 9 anos atrás? 9 anos atrás, 8 anos atrás. Nós começamos com vídeos e nós não estávamos ali nos chamando de especialistas nem nada. Nós estamos como um casal comum. Compartilhando os nossos erros. Inclusive, o nome do vídeo era Erros que Cometemos no Nosso Casamento. No início do casamento. No início do casamento. Quer dizer, por quê? Porque nós queríamos ajudar outras pessoas a não errarem como a gente. Sabe? Então, às vezes, a pessoa, ela até estuda um assunto, ela até vai para uma faculdade, ganha um diploma sobre um assunto. Tudo bem, você vai ter a teoria daquele assunto. Mas você talvez não tenha vivência, você não tenha vivência sua própria. Então, falar disso, por exemplo, ela chegar e falar para as pessoas, tá infeliz? Larga. Fácil falar, mas será que a pessoa que está infeliz quer largar? Porque ela ama. Mesmo infeliz, ela está amando. Ela ama aquele marido, aquela esposa, ela ama aquela família, ela não quer perder a família. Então, é fácil você chegar e falar, não está feliz? Larga. Não é bem assim. Não é por esse caminho.
Então não adianta você ter diploma, não adianta você estudar, você ser especialista disso e daquilo, se você não vive aquilo que você ensina. Porque senão você não vai se colocar no lugar das pessoas que estão passando por isso que você está mandando elas fazer. E também quando você, às vezes, parte de uma premissa que não faz nenhum sentido na prática, tal como se você está infeliz, se separe. Porque quer dizer que então casamento é feito só de dias felizes? Só de felicidade? Quer dizer que quem é casado vive só de felicidade? Não, não vive só de felicidade. Você vai ter momentos infelizes, você vai ter momentos em que você vai se sentir para baixo. Você vai ter crises, você vai ter momentos difíceis que vocês vão viver. Pergunte a qualquer casal aí casado por longo tempo, um longo período, e você vai perguntar, e eles vão responder, houve momentos difíceis no seu casamento? Sim, eles vão falar. Momentos difíceis, momentos de quase separação, ou até de separação, momentos de pensar jogar tudo pela janela, mas eles lutaram, eles prevaleceram naquele momento difícil, foram em frente, resolveram o problema, e aí sim, hoje eles têm uma felicidade maior de saber que eles não desistiram um do outro no momento da infelicidade. E a gente pode até fazer uma comparação com a nossa vida com Deus, porque às vezes acontece de você pedir uma coisa para Deus, você fazer um pedido, você orar para uma coisa acontecer e aquilo não acontecer. E aí você tá com aquele problema na sua vida, você não está resolvendo aquele problema e você vai ter que tomar uma decisão. Você vai continuar crendo em Deus, você vai continuar sendo fiel a Ele, ou você vai falar como muitos por aí que dizem, sabe, tá vendo? Deus não responde, vou largar. Quer dizer, são nas horas difíceis, nas horas da infelicidade, que nós mostramos a nossa fidelidade, o nosso amor, porque ali tá difícil. Tá difícil. Então, ali você vai mostrar se você ama ou não. É o que os antigos votos de casamento costumavam dizer, né? Só que quase ninguém mais usa hoje em dia. Prometo ser fiel a você na alegria e na tristeza.